Te louvamos, Senhor. Glórias a Deus. Graça e paz para você que veio aqui nessa tarde. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém. Estamos contentes com Jesus, estamos felizes. E eu tenho uma palavra para você que está no meu coração. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, no livro de Tiago, capítulo número 4. E deixa eu conversar um pouquinho com você. Tiago, capítulo 4. Você é uma bênção. Eu vou dizer porque você é uma bênção. Você é uma bênção porque você é exclusivo. Mas há pessoas aqui que eu considero que elas são uma bênção maior, não porque você é menor, quero deixar bem claro, mas porque essas pessoas estão multiplicadas, porque eu tenho mais do que uma. Então, eu agradeço a Deus porque elas estão multiplicadas. Quer ver um exemplo? Mas vai depender de quem chega aqui primeiro. Chegou aqui um homem chamado Marcos. O Marcos citou Jesus. Então, o Marcos ficou conhecido como Marcos. Aí chegou outro Marcos. Aí nós, que nome vamos dar para ele? Vamos dar para o nome então de Marquinhos. Aí ficou o Marcos e o Marquinhos. Depois chegou outro. Vai ser o Marcão. Aí nós ficamos com Marcos, Marquinhos e Marcão. Aí um nome que eu não sei por que japonês tem mania de complicar. Porque japonês tem dificuldade de falar o R. Eu acho que por isso eles gostaram do nome. Roberto, Roberto, Ricardo e Rodrigo. Esse é mais complicado. Rodrigo. E aqui nós temos. Chegou aqui um chamado Rodrigo. Depois chegou outro. Como era menor, ficou sendo? Como é o nome dele? Mais forte? Rodriguinho. E tinha um outro que era o Rodrigão. Então a gente vai pontuando assim. Quando vai chegando, tem o normal, o Futsu. Tem o Rikui. E tem o Takai. Então vai depender de como a pessoa chega aqui. E na época de Jesus, não era diferente. Chegou lá, por exemplo, um chamado Tiago. Aí chegou o Tiago lá, no meio dos discípulos de Jesus, chegou o primeiro deles, que era Tiago, filho de Zebedeu, e irmão de João. Então esse ficou sendo Tiagão, Tiago maior, só para você não confundir, tá? Porque tem muitos Tiagos, tem pelo menos 3. Então vai ter o Tiago, que era irmão de João, que era filho de Zebedeu. Aí Jesus encontra um outro, aí colocou o nome dele de Tiaguinho, Tiago menor, porque esse era filho de Alfeu. Aí tinha um outro que ficou sendo o Tiago, Futsu, Tiago, porque esse era irmão de Jesus. Só que esse Tiago era resistente, porque imagina só, ele cresceu com Jesus, comeu no mesmo prato, dormiu na mesma casa, e esse Tiago desconfiava, porque esse Jesus que ele tinha em casa, era muito parecido com ele. Então, quando a gente tem algo em casa, que é diferente, a gente tende a achar que é normal e é comum. Mas quando Jesus estava na cruz, Tiago talvez pensou, sabia que ele não era o Filho de Deus. Mas quando Jesus ressuscitou com poder e glória, apareceu a esse Tiago, seu irmão, e a partir daí, Tiago mudou completamente. Esse Tiago ficou tão diferente, irmãos, que aquele tempo que ele não aproveitou com Jesus, agora ele tinha que compensar esse tempo. E o que ele faz? Ele começa uma vida de oração tão intensa, porque talvez aquele tempo que ele não aproveitou, ele quer recuperar agora, e ele começa a buscar Jesus de uma tal maneira, que diz a tradição, que esse Tiago foi chamado de Tiago o Justo, e os seus joelhos
eram tão calejados, do tanto que ele orava, que diziam que ele tinha joelhos de camelo. Esse Tiago, então, não é o Tiaguinho, nem é o Tiagão, é o Tiago Fútso. Esse que você tem aí comigo que a gente vai ler agora, amém? Entendeu o recado? Então vamos ler. Tiago, capítulo 4, versículo de número 5. Diz assim: ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita, aquele Espírito, o Espírito que em nós habita, tem o quê? Ciúmes, antes da maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Vamos juntos. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Pai, muito obrigado por esta palavra. Senhor, eu quero rogar em nome de Jesus, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos leve a compreender, Pai, o quão profundo é este tema. Fala conosco, Deus, eu rogo, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se assentar exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu me lembro bem, quando meus filhos eram pequenos, que nós não faltávamos naqueles momentos especiais do Undokai, a gincana japonesa da escola. Nós íamos lá cedo, colocávamos algumas coisas ali para comer com as crianças, e havia um momento daquela festa que ainda há até hoje, porque não muda, o Undokai é sempre igual. E eu me lembro de um momento do Undokai, que você já participou, se você é pai ou mãe, em que eles chamam os pais e os separam em 2 grupos. Pega uma corda grande e chama os pais. Tem os pais que vão ficar desse lado e os outros pais vão ficar do outro lado. Isso se chama tsunahiki, que para nós é o cabo de guerra. E nesse cabo de guerra ganha quem resistir mais. É uma brincadeira, é um jogo chamado jogo de resistência. Quanto mais você resistir, e depende, é claro, vai ganhar aquela equipe que tiver as pessoas mais fortes, mais perseverantes, mais resistentes. Porque se você for lá, meia boca, para fazer meia força, você já colocou a sua equipe em risco. O seu lado do cabo de guerra vai perder, porque você foi lá e considerou que é apenas uma brincadeira. Você não foi para ganhar. A resistência é algo tão importante que eu separei para você algumas definições do que nós entendemos por resistência. Resistência é a força que se opõe à ação de uma outra força. 2 forças, uma se opõe à outra. Uma outra explicação é a ação, o efeito de não ceder ou sucumbir. Uma terceira definição é uma defesa contra um ataque. Resistir também é o mesmo que se opor àquilo que faz a alguém ou algo. Também é a capacidade de aguentar até o extremo, o maior tempo possível. Resistir também significa recusar-se a se submeter. Então você percebe que quando nós falamos em resistir, é algo tão importante, e Tiago vai frisar para nós, que nós temos que saber a quem é
a que força ou a que poder você está resistindo. Porque se você resistir contra a força errada, você vai perder o cabo de guerra. E Deus não quer que você perca, amém? Então agora você vai falar comigo, resista. Resista sempre. Vamos ver aí na palavra do Senhor, por exemplo, que no primeiro versículo que nós lemos, está escrito aí: ou cuidais quem vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. É com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós, na Ara, diz também na NVI, ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Então perceba, Ele está falando para nós como igreja, que existe um poder ao qual nós não podemos resistir, que é o poder do Espírito Santo, e que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. E esse é um versículo, eu confesso, irmãos, que é difícil de interpretar, é o mais difícil desta epístola, e até aqueles que conhecem o original não sabem bem se está falando do Espírito de Deus, do Espírito do homem, quem é o Espírito que tem ciúmes, do que tem ciúmes, mas nós ficamos com essa tradução que diz para nós que o Espírito Santo tem ciúmes da gente, amém? Estão convencidos disso? Então, irmãos, se nós sabemos que o Espírito Santo tem ciúmes de nós, porque nós somos habitação do Espírito Santo, nós temos que entender que nós não podemos resistir à ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Mas, lamentavelmente, tem pessoas que resistem ao Espírito Santo. O Espírito Santo quer trabalhar, ele quer agir em nós, mas as pessoas resistem à operação do Espírito. E eu sei que isso também é complicado, porque há alguns que acham que o poder do Espírito Santo é irresistível. Mas você vai perceber comigo na Bíblia, se você vai comigo, por exemplo, em Gênesis capítulo 6, versículo 3, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 6, versículo 3, você vai perceber que o Senhor está dizendo, Deus Jeová dizendo, quando vê que o homem não está disposto a servir a Deus, e o mundo vai entrando num caos, como está entrando novamente, você vai perceber que Deus lamenta e diz, então disse o Senhor, não contenderá, não lutará, não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem, porque ele também é o quê? Carne, porém, os seus dias serão. Você percebe? Há alguns que pensam que a longevidade está atrelada a avanços tecnológicos. Mas você vai perceber que existe um decreto divino. O homem antes, você vai perceber nos tempos primórdios, que o homem vivia de uma tal forma que Matusalém viveu 909 anos de idade. Era um tempo assombroso. E esse tempo que o homem vivia de uma forma tão longa, só aumentou a iniquidade. Porque se é uma coisa que eu já sei de experiência própria, irmãos, é que quanto mais velho você vai ficando, mais experiência você adquire e pior você fica. Não pense que por você ficar velhinho, olha os velhinhos aí, presta atenção no que eu estou te falando, você não me engana, quanto mais velhinho você fica, mais espertalhão você quer ser. Então é necessário que nós aprendamos a uma coisa, que Deus limitou o nosso tempo para 120, porque senão a gente ia ser aquilo que acontece no Japão. Aqui existe uma gerontocracia. Para quem não sabe o que é gerontocracia, é o governo de gente de idade. Você deve lembrar de fralda geriátrica. Gerontocracia. Então, é necessário, Deus resolveu, vou diminuir
a idade dessa gente e vai ficar no máximo 120, porque o Espírito não vai ficar contendendo com eles. Aí nós chegamos no Salmo 90, que Deus reduziu mais uma vez. Para quanto? 70. E o que diz passar? É câncer e enfado. Aí você entendeu por que Deus nos deu um limite, né? Deus deu um limite, porque o Espírito Santo cansou de contender com o homem. Mas há uma coisa, irmãos. Mesmo que a gente não viva tanto, não chegue aos 120, não chegue aos 70, você não é diferente, você que é jovem, do velhinho não. Porque você vai perceber, por exemplo, lá em Isaías 63, versículo 10, Deus está dizendo para nós o seguinte, Isaías 63, 10, que o povo de Israel, gente jovem que cresceu no deserto, o Senhor diz, mas eles foram rebeldes e contristaram quem? O seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Está percebendo? Deus está dizendo, olha, eu enviei o meu Espírito para estar com eles no deserto, mas eles entristeceram, contristaram o meu Espírito. Por isso eu vou ser inimigo deles. Então o Senhor está dizendo, irmãos, que há um perigo muito grande de nós entristecermos o Espírito Santo que nos foi dado, e isso é para qualquer idade, seja jovem, velho, adulto ou jovem. Todos nós podemos correr o risco de trazer tristeza ao Espírito Santo. Coloque a mão no seu peito. Você pode sentir o seu coração bater. No seu coração, não nesse de carne, no seu espírito, habita o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus foi nos dado para ser o nosso companheiro, para ser o consolador, aquele que foi chamado para estar ao nosso lado, foi chamado para estar conosco em todo momento, no dia alegre e no dia triste. Ele foi chamado para estar presente. Ele estará convosco para sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso, em Efésios 4:30, o apóstolo Paulo vai dizer para a igreja, dizendo assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, por quê? Por quê, irmãos? Porque estáis selados. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o quê? Para o dia da redenção, irmão. Nenhum crente verdadeiro tem medo de perder o arrebatamento. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus nos selou, nos deu a passagem, te deu o ticket, você tem na sua mão o bilhete que te permite, que te dá acesso e garantia de que você vai subir com o Senhor, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Agora, não entristeça o Espírito Santo de Deus. Como é que nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus? Quando nós resistimos à sua ação. Perceba o seguinte, você vai perceber comigo que lá em Atos, capítulo 10, você vai ver uma coisa maravilhosa. Em Atos 10, você vai perceber que o apóstolo Pedro ouviu de Deus que era para ele ir até a casa do centurião. Ele foi até lá, chegou na casa do centurião, o centurião tinha ali naquela casa uma série de pessoas que vieram para ouvir a palavra. E foi algo maravilhoso que aconteceu ali, porque Pedro estava pregando, enquanto ele pregou, diz a palavra do Senhor que o Espírito Santo caiu
sobre aqueles que estavam ali, e quando o Espírito Santo veio sobre eles, eram pessoas comuns, eram gentios, a maioria era gente romana, eram pessoas que não tinham aliança com o Senhor, que não eram judeus, mas quando Pedro começou a falar de Jesus o crucificado, quando ele começou a anunciar que esse Jesus ressuscitou para trazer salvação a toda a humanidade, o Espírito Santo veio e desceu sobre eles, e todo mundo junto, ao mesmo tempo, está na Bíblia, começaram a falar em línguas estranhas. Veja isso, você está percebendo comigo na Bíblia. Diz a Bíblia, versículo número 45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se do quê? De que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Por quê? Por quê? Bem alto, por quê? Você percebeu? Eles todos estavam ali e começaram a ver. Tem algo diferente nesse lugar. Porque nós estamos ouvindo que está todo mundo cheio do Espírito Santo, todos, porque ouvimos que falavam em línguas e magnificavam a Deus. Isso é obra do Espírito Santo de Deus, e nós não podemos impedir o que o Espírito Santo quer fazer, porque Ele batiza quem Ele quer, Ele faz como quer, Ele é livre, e Ele está nesse lugar para nos encher com a sua glória e a sua presença. Louvado seja Deus! Aleluia! Só que Pedro entrou numa enrascada. Por quê? Os irmãos que foram com ele começaram a criticar. Que é isso, Pedro? Como é que essa gente que não é circuncidada, gente que não é judeu, está falando em línguas? Como é que você permitiu isso? Aí você lembra do Tiagão? Não, do Tiago Futs, o Tiago, não o Tiagão, Tiago, o irmão do Senhor. Ele estava presidindo a igreja de Jerusalém. Ele estava naquela igreja, e aí Pedro tinha que prestar relatório. Porque até apóstolo, nos tempos modernos é diferente, mas hoje está mudado. Mas naquela época, até o apóstolo Pedro tinha que prestar relatório. Tinha que ser submisso a alguém. Tem gente que quer ser, quer ter, mas não entende que tudo começa com o princípio da submissão. Se você não se submete a ninguém, Deus nunca vai te usar como Ele quer usar, porque Deus só usa aqueles que se submetem. Atos 11. Pedro tinha que dar explicação. Versículo 15. Pedro, então, quando comecei a falar, ele começou a explicar. Eu comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós naquele princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu, olha só, portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu então? Quem sou eu para quê? Quem sou eu, irmãos, para resistir a Deus? Ele está dizendo: não tenho nada a ver com isso não, estava só falando, o Espírito Santo veio, começar a falar em línguas estranhas, não tenho nada a ver, eu não vou resistir contra Deus, não vou ser aqueles que resistem àquilo que Deus quer fazer. Aleluia! Irmãos, o texto de Tiago nos fala que o Espírito Santo que habita em nós tem ciúmes, que dá ainda uma maior graça para a gente. Portanto, Deus resiste a quem? Deus resiste ao soberbo. Esta é uma palavra forte. Porque eu nunca encontrei alguém que admitisse a soberba. Porque soberbo, já falei uma vez, é como mau hálito. Só sente quem está perto. A pessoa nunca sabe que está com mau hálito. A soberba é assim.
pessoa não se dá conta do mau cheiro. A soberba, a vanglória. Aquele sentimento de que você sabe tudo, de que você já tem tudo e que você não precisa de nada mais, porque você já tem tudo aquilo que você acha que precisa. Mas o Senhor diz: eu, Senhor, resisto ao soberbo, mas eu dou graça ao humilde. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus está dizendo para a gente, igreja, que se nós formos humildes, Deus vai dar maior graça a cada um de nós. Aleluia. Então vamos ver que nós estamos no cabo de guerra e estamos resistindo, mas do outro lado, nós não estamos lutando contra o Espírito Santo. Ao contrário, o Espírito Santo veio para o nosso lado para nos ajudar a puxar essa corda, amém? O Espírito Santo está conosco e não há como nós perdermos essa batalha de resistência, porque Deus, o Espírito, habita em nós e dá maior graça a quem mais se humilha. Quanto mais você desce, mais Deus te levanta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver como isso opera. Você vai perceber que está na palavra do Senhor, que Deus diz assim: sujeitai-vos, versículo 7, sujeitai-vos, pois a quem? A quem é que você se sujeita? Sujeitai-vos, pois a Deus. A quem é que você resiste? Resistir ao? Resistir ao? E Ele? Você está entendendo? Nós temos que aprender a resistir contra o poder do inimigo. Deixa eu explicar para você uma coisa muito séria. Não é apenas Tiago que fala para nós resistirmos ao diabo. Pedro também fala para nós. Vamos ver em Pedro. Pedro vai dizer para nós, lá em capítulo 5, 1 de Pedro 5, 8. Ele fala para nós assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramindo como, buscando a quem possa tragar, ao qual, o quê? Ao qual resiste, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os nossos irmãos no mundo. Estou dizendo para a gente que aqui, não é só você que tem que resistir contra o diabo, não. Eu também, e todos aqueles que servem ao Senhor estão na luta contra o diabo, que é uma fera, é um leão. E falando sobre isso, eu aprendi uma coisa. Eu aprendi, irmãos, com aqueles que são especialistas em feras, como é que se lida com animais ferozes. E é a mesma forma que você vai lidar com o diabo. Por exemplo, se você estão pagando 5.000 ienes para quem matar um urso, aqui no Japão. Se você gosta de matar urso e tem coragem, você vai ganhar 5 pilas se você matar um urso. Agora, porque eles estão infestando. Se por acaso, se for orar num monte, se estiver num monte orando, e aí no meio do escuro, você vê que o mato começou a mexer, e apareceu um urso, o que você faz? Não faça isso. Nunca corra de um urso, porque você não tem pernas suficientes para correr de um urso. O urso vai ganhar de você facilmente, ele vai entender. Fugiu, né? Tá com medinho, e vai atrás de você, e vai te agarrar, e vai te engolir. Então, nunca se corre de um urso ou de um leão que se está aproximando. O que faz com o urso? Primeiro lugar, faça-se grandão. Se você é baixinho, não faça o seguinte: não se encolha. Não se encolha. Faça-se grande. Estica o braço, estica a perna, pega um braço de pau e fala: Você tem mais chance de se livrar do urso, dele achar, esse cara é grandão.
não vou comprar briga. E ele vai cair fora, ele vai pesar, vai ver o seu tamanho, que você ficou grandão, estica o braço, estica a perna, dá uns gritos e faz barulho, que ele não vai querer comprar briga com você. Estão entendendo? Mas, pastor, e se eu distrair ele ficar pertinho? Aí o bicho pega. Aí você vai fazer o seguinte: se ele vier, você não percebeu, fique imóvel. Correr jamais, lembra, né? Fica quietinho, vira estátua e ora para ele não estar com fome. Estão entendendo? Como é que se lida com o diabo, irmão? Das duas maneiras. Resistir ao diabo e ele... O que você vai fazer quando o diabo aparecer? Quando vier os problemas, irmão, grita, fica grande, começa a clamar o sangue de Jesus. O Senhor me deu a vitória, vira gigante, irmão, mas enfrenta o inimigo que está longe ainda, porque ele vai fugir e você vai ter vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Agora, se você se meteu em enrascada, se você foi lá no terreno do urso, e você de repente se distraiu, aí eu vou dizer para você, mesmo conselho, não vá querer enfrentar o urso no território dele, porque o urso é animal territorial. Não vá querer entrar em batalha corporal. Você não tem garra, você não tem dentes afiados, você não tem força de urso, você vai perecer. Então fica quietinho. Não, porque tem muita gente, irmão, que se atrapalha. Tem gente que no meio da luta, por exemplo, acha um irmão endividado. Aí você vai achar um irmão endividado. Ao invés de ele ficar quietinho e orar, Deus me dá a graça, tem misericórdia, esse urso está maior do que eu podia esperar, é o leão do imposto. Aí você tem que entender o seguinte: não fique se mexendo. Ô irmão, dá para você me emprestar? Ô irmão, me empresta aqui. Não, irmão, me ajuda ali. Entenda uma coisa, fica quietinho. Aguarda em Deus, porque Deus tem para você a solução. Do céu virá socorro. Deus te ajudará ao romper da manhã. O Senhor vem ao nosso socorro. E você vai enfrentar o problema sem criar outros problemas. Estão entendendo? Porque tem gente que até pode pedir emprestado. Você pode pedir. Mas se você pediu, tem que pagar. E você tem que dar o prazo. E você não pode enrolar os outros. Não coloque os outros dentro do seu problema. Está entendendo? Então o inimigo, irmãos, ele é sujo. Ele vai querer destruir a sua vida. Confie no Senhor. O Senhor tem provisão. O Senhor tem resposta. O Senhor age em teu favor. O Senhor é bom em todo tempo. Aleluia. Louvado seja Deus. Versículo de número 8. Chegai-vos, pois, a Deus. E Ele é o quê? Vocês estão entendendo? Como é que Deus opera, irmãos? Vamos ver os 4 pontos como Deus opera. Ele diz primeiro, chegai-vos a Deus. Tem muita gente, irmão, que sofre, porque nunca se achega a Deus. As pessoas vão atrás de soluções humanas, vão atrás de socorro humano. E eu tenho aprendido, irmãos. Ontem foi um momento tão maravilhoso. Tínhamos ali naquele lugar mais de 1.300 pessoas. O local estava super lotado. Havia jovens em todos os lugares saindo, quase fora do salão. Havia tanta gente naquele lugar, algo tão maravilhoso e você perdeu. Havia algo tão glorioso ali. E Deus usou, desde o primeiro momento, no segundo e no terceiro, Deus falando a mesma coisa, que é hora de atacar. E a melhor forma de atacar, irmãos, é buscando o Senhor. É buscando a Deus. Quando nós buscamos ao Senhor,
Deus se faz presente. Chegai-vos a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós dobramos os joelhos, quando nós clamamos a Deus, entenda, isso é real. Nunca vi um justo sem resposta. O Senhor sempre se achega. O Senhor se aproxima daqueles que se aproximam dele. É uma questão de apenas se achegar a Deus. Mas como é que nós nos achegamos? Ele diz que ele vai se achegar a nós se nós cumprirmos a segunda parte, que diz: alimpai-vos, pecadores, e vós do quê? De duplo ânimo. Pastor, que negócio é esse de duplo ânimo? Duplo ânimo é a segunda vez que Tiago fala isso. No capítulo 1, você vai comigo, ele diz para nós assim, no versículo de número 8, ele vai falar para nós que o homem de coração duplo, de coração doble, é inconstante em todos os seus caminhos. O inconstante, irmãos, de coração doble. Uma hora Deus está falando com ele, me busca. Aí você fica cheio de vontade, vou buscar o Senhor. Mas se passou ali na esquina, a vontade foi embora, cadê? Sumiu. Aí você deixa de buscar. Você está sempre ondulando. Você está sempre oscilando entre dois caminhos. Ora você quer buscar a Deus, ora você está na igreja, ora você está no mundo. Você está com os pés. É aquele famoso Raimundo, um pé na igreja, outro pé no mundo. Desculpe aos Raimundos. Então, Deus está dizendo para nós que nós temos que decidir onde é que nós queremos ficar. Você não pode ser inconstante. Você tem que decidir a quem você quer servir. Amém? Amém. Ele diz para nós o seguinte: humilhai-vos. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor. E o que vai acontecer? E Ele vos exaltará. Deus quer nos exaltar. Mas lembre-se, quanto mais nós descemos, mais o Senhor nos levanta. Fique de pé, levante-se em nome de Jesus. Nesse cabo de guerra, você não está sozinho. O Espírito Santo está conosco. E saiba, Ele te ama tanto. Eu fico imaginando, irmãos, que a melhor maneira de nós realmente colaborarmos com o Espírito Santo é nos ocupando, fazendo alguma coisa que glorifique a Deus. Eu aprendi isso muito cedo. Quando eu percebia que estava perdendo batalhas, eu rapidamente ia fazer alguma coisa que glorificasse a Deus. Alguma coisa que alegrasse o Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem alegria em ver crentes que trabalham, o Espírito Santo tem alegria em ver o crente ocupado na obra. É maravilhoso, irmão, estão vendo aqui um movimento tão diferente. Andréia, Robson, eu vi uma coisa tão linda, vendo os teus filhos aqui tocando, eu comecei a ver, Deus, o que é que Deus está fazendo com estas crianças? Eles estão crescendo, já ocupados em fazer alguma coisa que glorifique o Senhor. Adolescente, saiba de uma coisa, quando você se colocar nas mãos do Senhor, Deus vai te usar de uma forma tão especial, que até o teu pai vai dizer, ei, o que está acontecendo com o meu filho? É melhor voltar para a igreja para ver, porque o pai manda passar vergonha, porque os filhos estão com mais sede de Deus do que os pais tiveram um dia. Deus está levantando uma geração de gente que vai ser gente que busca o Senhor em espírito e em verdade. Deus quer levantar-nos, porque Ele tem ciúmes de nós. Feche seus olhos. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Nós não temos palavras para te agradecer. Sei, Senhor, que o Senhor nos ama. Sei, Senhor, que o Senhor tem ciúmes de nós.
sei, Senhor, que o Senhor está nos chamando. Pai, derrama sobre nós. Pai, derrama em nós a certeza. Derrama em nós, Senhor, a tua doce presença. Senhor, inunda-nos, Deus, com a tua glória. Oh, só vejo a glória. Espírito Santo, eu sei que o Senhor nos ama. Oh, Espírito Santo, eu quero voltar, eu quero estar de volta no lugar da oração. Oh, Espírito Santo, o Senhor está nos chamando na madrugada. O Senhor está nos resgatando os valores do reino. Oh, Espírito Santo, tu tens ciúmes de nós. Aleluia. Deus trabalha na igreja. Deus trabalha nos corações. Leva-nos, Pai. Não queremos resistir ao voz do Espírito Santo. Queremos, Pai, ouvir e trazer alegria ao teu coração. Aleluia, Deus maravilhoso, Deus de graça e misericórdia, nós louvamos o teu nome, nós te exaltamos, ó Senhor. Aleluia, obrigado por nos amar, obrigado por não desistir de nós, obrigado, nosso Espírito Santo de Deus. Nós adoramos o nome de Jesus. Queremos ser úteis para o Senhor. Oh, Ele nos amou, Ele nos chamou. Obrigado, Senhor. Nós te adoramos, Deus, porque o Senhor derramou em nós o teu amor. Obrigado, Deus, nós te exaltamos. Obrigado, Deus. Aleluia. Que Deus te abençoe. Não se esqueça. O Espírito Santo quer continuar trabalhando em nossos corações. Oh, o Espírito Santo está nos chamando para voltarmos ao lugar da oração, está nos chamando para voltarmos ao lugar do trabalho. Ele quer te ver trabalhando para Ele quer te ver servindo a Ele quer te ver no lugar da oração, Ele quer te ver no lugar de serviço. Ele quer que você louvando o nome dEle, cantando e exaltando o nome do Senhor. Obrigado, Deus, muito obrigado, Deus. Aleluia. Somos sua herança e o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai.